assim a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Jonas capítulo 4, versos 6 até o verso 11. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que nem uma noite nasceu e numa noite pereceu. E não irei eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Meus irmãos, este texto de Jonas vai nos ensinar nessa noite a conhecer o nosso Deus. Vai falar de um Deus que nos ensina que Ele, Deus, é misericordioso, e é isso que nós vamos aprender. Bom, primeiro, qual seria a sua reação hoje? Qual seria o seu sentimento se Deus lhe mandasse uma mensagem, lhe entregasse uma mensagem para que você entregasse para uma pessoa muito má, ou para um povoado muito perverso, que cometeu cometeu atrocidades, cometeu coisas gravíssimas, sei lá, um bandido periculoso, um bandido muito mau, ou nos tempos áureos de política que nós vivemos, imagine Deus mandando você entregar uma mensagem de arrependimento para o ministro Alexandre de Moraes, ou então para o presidente da República Lula, ou para o líder do Hamas, chegar no Hamas e falar: olha, Deus está mandando a mensagem aqui para vocês se arrependerem, e você tivesse certeza que Deus iria perdoar os pecados do Hamas, do presidente Lula, do ministro Alexandre de Moraes, daquele bandido periculoso, daquele povoado que comete atrocidades, se você tivesse a certeza que Deus ia perdoar, qual seria o nosso sentimento verdadeiro do coração diante do histórico de atrocidades que nós sabemos que aquela pessoa, aquele povoado cometeu? Pois bem, esse era o sentimento de Jonas. Deus fala a Jonas para que ele vá até Nínive, pregar para eles o arrependimento, levar a mensagem do Senhor. E Jonas sabia que aquilo que ele iria fazer iria resultar em conversão, em arrependimento dos ninivitas. Pois bem, nós sabemos a história que Jonas faz. Jonas foge. Deus manda ele para Nínive, vai para onde? Tarsis, né? Foge da presença do Senhor. E Deus então faz aquilo que nós todos sabemos, permite que Jonas seja lançado no mar, e um grande peixe engole Jonas, e Jonas fica ali por 3 dias e 3 noites. E este livro então nos mostra, meus irmãos, que Deus, Ele domina o mundo, Ele domina este mundo em que nós vivemos por inteiro. Nenhuma parte deste mundo não é dominada por Deus. Nenhuma parte, diz um teólogo, nada neste mundo, não tem um pedaço deste mundo da existência em que Deus não diga: não é meu. Tudo pertence a Ele, tudo é dele. O céu, o mar, a terra, os animais, os seres humanos, tudo isso pertence a Deus. Ele é Senhor, e Ele sendo também o Deus deste mundo, o Deus de tudo que Ele criou, Ele então também é conhecido como Deus de amor e o Deus da compaixão. E Ele está sempre pronto, meus irmãos, a perdoar aqueles que Ele criou, aqueles por quem Cristo morreu. Deus está sempre para perdoar um homem ou uma mulher, independente do que ele tenha feito, independente dos seus crimes, independente das suas atitudes, independente do seu coração perverso. Deus está sempre pronto para perdoar
e salvar as pessoas, e não somente aqueles que nunca cometeram nenhum tipo de pecado. Lembrando, Jesus disse que ele veio para os enfermos, para os doentes, não para os sãos. O livro de Jonas, meus irmãos, deve ser visto como uma história, o livro da história da compaixão de Deus e o egoísmo, contra o egoísmo humano. Nós poderíamos ler esse livro dentro dessa perspectiva, a compaixão de Deus contra o egoísmo humano, que não se alegra, que não tem prazer naquilo que Deus faz, naquilo com que Deus se alegra. Essa deveria ser a nossa percepção ao ler o livro de Jonas. E eu quero ser bem sucinto e bem assertivo dentro dessa mensagem, porque ela é bem simples e ela é bem objetiva para nós. Jonas é aquele profeta, meus irmãos, que conhecia Deus. Jonas sabia quem era Deus. Jonas sabia que Deus era um Deus de misericórdia, um Deus perdoador. Mas Jonas, ao decorrer da história, aqui nos 4 capítulos, Jonas, ele não queria ver a misericórdia de Deus sendo estendida para os ninivitas. Quem são os ninivitas? Os babilônicos, um povo perverso, um povo ruim. Se você retroceder na página aí, o profeta Jonas, né, ele recebe a palavra do Senhor no capítulo 1, e quando ele está falando com o Senhor, ele diz, né, no capítulo 3, e o Senhor chama ele pela segunda vez para pregar o Evangelho, e ele então sabe que Deus vai perdoar. Ele diz assim: eu sabia que o Senhor ia perdoar eles, foi por isso que eu fugi, foi por isso que eu fui para o outro lado, porque eu sabia que o Senhor ia perdoar, e eu não queria que o Senhor estendesse a sua misericórdia para eles, porque eles são maus, eles fizeram mal para o povo de Israel, eles são um povo muito violento, que comete atrocidades. Então o que eu quero para eles? Juízo, justiça. Eu não quero misericórdia para eles. Meus irmãos, muitas vezes nós somos tomados por esse sentimento. Muitas vezes nós somos tomados por esse sentimento de dizer: Senhor, estende a sua mão sobre aquela pessoa. Você não está pedindo para Deus fazer carinho na pessoa. Você está pedindo para Deus chegar, como diz o ditado popular, com os 2 pés no peito daquela pessoa e cortar, arrebentar e fazer tudo que você deseja no seu coração. Quando nós oramos sem misericórdia, nós estamos dizendo: Deus, faça com ele tudo aquilo que eu quero, que está no meu coração. O Senhor vai lá e me representa, estraçalha aquela pessoa, rebenta com aquele povo. Quando nós oramos dessa maneira, é porque o nosso coração quer que Deus realize aquilo que é da nossa vontade, e não aquilo que é da vontade de Deus, que é estender a sua misericórdia e a sua compaixão. Então Jonas, esse profeta, ele não quer ver misericórdia do Senhor. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado nesses dias que nós estamos vivendo. Nós temos que tomar muito cuidado como igreja do Senhor. Nós vivemos um momento de turbulência no nosso país, turbulência política, com personagens opostos dos 2 lados, e nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos a desejar uma atrocidade com aqueles com que nós não partilhamos ideias, porque senão nós nos tornaremos iguais, mais ou menos assim, para nós entender. Se alguém me der uma paulada, e eu pegar a madeira que aquela pessoa me deu uma paulada, e der uma paulada nela, que diferença eu tenho dela? Eu não estou falando de legítima defesa. Nós nos tornamos iguais. Então quando nós oramos e falamos: Senhor, pega aquela pessoa, estraçalha com ela, eu estou me tornando igual. Mas quando eu entendo, conheço Deus como Jonas conhecia, e de fato Jonas sabia que Deus era um Deus misericordioso, a nossa oração deve ser: Deus, converta, transforma, estenda a sua misericórdia. E se essa é a mensagem que o Senhor quer que eu leve para essa pessoa, para esse povoado, para esse grupo, eu vou levar, e eu quero ver a sua misericórdia. Meus irmãos, no final do livro, então, Jonas, ele recebe um ensinamento do Senhor. Deus ensina Jonas com uma planta. Olha o ensinamento de Deus. Através de uma planta, um verme e um vento quente, Deus ensina Jonas como é a misericórdia. Deus vai ensinar Jonas de uma maneira simples. Deus não vai precisar fazer coisas extraordinárias. Deus vai usar uma planta, um verme e um vento quente na cabeça de Jonas para ensiná-lo sobre misericórdia. Às vezes Deus faz isso conosco.
Deus nos ensina de uma maneira pedagógica, como Ele sabe usar de maneira excelente, para nos ensinar coisas que estão relacionadas ao seu caráter: o amor, a misericórdia, a compaixão, a bondade e a benignidade do Senhor. Meus irmãos, neste livro, o Senhor revela então a grande diferença entre o coração do Senhor, o coração de misericórdia, e o coração do profeta Jonas, que era um coração sem misericórdia, era um coração vingativo e um coração que só queria justiça e queria a aniquilação de mais de 120.000 pessoas. Esse era o coração de Jonas, que era diferente do coração do Senhor. Então, para a gente poder entender aqui, 3 ensinamentos para nós aqui no capítulo 4 de Jonas. O verso 6 nos ensina, meus irmãos, aqui quando Deus chama o profeta, então fez o Senhor nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Aqui, meus irmãos, o Senhor ensina sobre a sua provisão, sua grandiosa provisão, a provisão graciosa de Deus. Deus prepara uma planta para aliviar Jonas. Jonas está lá num perrengue danado, um sol forte sobre ele, e Deus vem e faz o quê? Estende a sua misericórdia sobre Jonas, uma plantinha. Vai dizer que naquele calor de Dionísio aqui do Vale do Aço, quando você encontra uma sombrinha, não é gostoso? Você fala: oh Deus, graças te dou, essa sombra veio de Deus, foi Deus que colocou essa sombra no meu caminho aqui, porque minha cabeça já estava fervendo, meu corpo já estava padecendo. E você sente o quê? Alívio. Jonas estava agoniado e Deus então preparou, Deus providenciou uma graciosa bênção sobre ele, que é uma planta para aliviá-lo. O Senhor aqui mostra para Jonas que Deus cuida dos seus, que Deus cuida de nós, mesmo quando o nosso coração está distante. Não é engraçado isso? O coração de Jonas é um coração que não quer obedecer a Deus. Deus diz: prega o arrependimento para Nínive. Jonas diz: não, você vai para o fundo do mar para você aprender lá. E Jonas está aborrecido porque agora ele tem que pregar o evangelho. Jonas está aborrecido: tá bom, eu vou, mas eu não vou porque eu quero, eu vou porque o Senhor está mandando. Foi, pregou e ficou aborrecido. O coração dele estava distante da vontade de Deus. Mas no momento de grande enfado na vida de Jonas, mesmo ele estando com o coração distante do Senhor, no sentido de não querer fazer a vontade de Deus, Deus não deixou de cuidar de Jonas. Deus não deixa de cuidar dos seus filhos. Deus não deixa de providenciar aquilo que os seus filhos precisam, mesmo quando eles são rebeldes, mesmo quando eles estão de biquinho, vamos colocar aqui, né, de bico para com o Senhor. Porque Deus cuida e depois Deus vai fazer o quê? Ensinar. Deus vai exortar. E aí nós vemos que a sombra aqui, meus irmãos, ela é um símbolo da misericórdia de Deus, da misericórdia imerecida do Senhor. Jonas merecia aquela plantinha sobre a sua cabeça? Não. O coração dele estava raivoso, ele estava irritado, porque ele teve que pregar contra gosto. Ele não merecia nada do Senhor. Mas a graça é assim. A graça é imerecida. E o Senhor mostra isso para Jonas. E aí nós vamos para o segundo ponto. Deus mostrando agora a Jonas, né, a disciplina corretiva do Senhor. Versículos 7 e 8 nos mostram isso. Quando o Senhor então, depois de ter dado a sua misericórdia, ou estendido a sua misericórdia sobre Jonas, derramado a sua misericórdia sobre Jonas com uma planta, o versículo 7 diz: mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que o desfalecia. Desfalecia, de maneira que desfalecia, pelo que pedia a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Olha a revolta do profeta, né? Está bravo agora com Deus, porque um verme acabou com a planta, e agora um vento trouxe um sol sobre ele.
E aqui nós vemos Deus agora, depois que Deus estendeu sua misericórdia sobre ele, ensinou a ele sobre misericórdia, porque Deus está dizendo assim, ó, eles não mereciam o arrependimento, beleza, vou te ensinar. Você merece essa sombrinha, essa planta? Não, você não merece, mas eu vou te dar. Eu vou te dar essa plantinha, assim como eu vou dar a oportunidade àquele povo se arrepender. Agora Deus vem mostrando o quê? A sua disciplina. Deus envia um inverno e um vento quente. Meus irmãos, eu acho lindo algumas coisas na Bíblia quando se fala da grandiosidade de Deus e da maneira como Deus age para fazer a sua vontade. Deus não precisa fazer grandes coisas para nos corrigir. Deus não precisa, como muitos dizem aí, arrebentar e jogar numa cama de hospital. Eu conversando com o seu dia na semana, foi jogar e dizer assim, não veio pelo amor, veio pela dor, porque eu sou um Deus que vou arrebentar. Não, Deus não precisa disso. Deus não precisa disso. Deus nos corrige como um pai amoroso, com coisas leves, com coisas pequenas, mas que são de grande ensinamento para nós. Bastou um vermezinho e um vento quente para exortar Jonas, para mostrar a Jonas o que está dentro do seu coração. A vida de Jonas, meus irmãos, é confrontada por causa da sua fragilidade. Deus está confrontando Jonas, mostrando a ele a sua fragilidade, como ele é frágil, a ponto dele não conseguir resolver o seu problema de um calor, de um sol sobre ele não é capaz de gerar sombra, mostrando, Jonas, você é tão incapaz, você é tão frágil, que você não consegue sozinho se defender desse sol, você não consegue prover para você um alívio para o que você está passando. A vida de Jonas é confrontada, meus irmãos, neste momento, pelo Senhor, o Deus de toda a criação, com a fragilidade de Jonas. E com isso nos ensina, meus irmãos, que o sofrimento, ele expõe as prioridades erradas do profeta. O sofrimento aqui está mostrando as prioridades erradas do profeta. Qual é a prioridade de Jonas naquele momento? O povo de Nínive, 120 mil pessoas, que não conseguem discernir o certo e o errado, ou o seu bem-estar, ou uma sombra, ou uma sombrinha refrescante para ele descansar. Aqui nós vemos, meus irmãos, um choque, um confronto aqui entre o bem-estar de Jonas e a misericórdia para com o pecador. Neste momento Deus está mostrando para Jonas, você não está preocupado com prioridades, está preocupado com o seu bem-estar. E muitas vezes, meus irmãos, nós caímos nesse erro. Nós não enxergamos a prioridade e nós preocupamos-nos com o nosso bem-estar. Se tem comidinha na nossa mesa, se eu tenho opção de roupa, se o meu carro está com gasolina, se a minha internet está paga, ou tem o sinal dela pelo menos ali. A gente se preocupa com essas coisinhas. E ai de Deus, se eu ficar sem internet, se eu ficar sem a minha gasolina no carro, se um belo dia, se um dia eu não tiver o alimento ali na mesa. O sofrimento expõe a prioridade do coração do homem longe de Deus. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Jonas, ele foi ensinado pelo Senhor aqui. E aí o Senhor continua no ponto 3 aqui do nosso sermão. Deus agora, depois que Deus proveu a Jonas, mesmo ele sem merecer, Deus em seguida disciplina Jonas com coisas simples, mostrando a prioridade do seu coração. Agora Deus então faz o quê? A lição completa de Deus vem agora, a lição compassiva do Senhor, dos versos 9 a 11, quando então diz assim a palavra de Deus: então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Deus está dizendo assim: ô Jonas, é justo que você esteja nervosinho, esteja bravo, porque a planta morreu? E Jonas responde, Jonas é audacioso, né? Olha a resposta de Jonas, olha a resposta: é razoável a minha ira até a morte. Jonas responde: Senhor,
eu estou certo, é justo sim que eu fique nervoso, que eu fique bravo, porque eu estava debaixo da sombrinha descansando, tranquilamente, estava ali, não estava fazendo mal para ninguém, estava descansando ali, e essa planta morreu e agora acabou, e veio agora sobre mim esse sol que está me queimando a pele. Jonas é audacioso. E continua o texto. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu. O Senhor está dizendo: ô Jonas, para um pouquinho, você está me dizendo que a tua ira é justa, porque você está com dó de uma planta, que você não adubou, que você não plantou, que você não adubou, que você não regou, que numa noite que não tinha nada ali, ela nasceu, e na outra morreu, e você está dizendo para mim que a tua ira é justa por causa disso? E o Senhor continua: ok, Jonas, se é justo, então agora vem a lição. Ok, é justo. E também não é justo que eu tenha misericórdia da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Agora Deus pegou pesado, né? Deus disse: ok, profeta, é justo então a tua ira? Então também não é justo que eu, sendo Deus misericordioso, estenda a minha mão de salvação, minha mão de misericórdia, e oportunize a este povo que não sabe discernir, que não me conhece como você me conhece, que eu não tenha compaixão deles? Meus irmãos, a pena é que o texto não continua, porque eu gostaria muito de saber da resposta de Jonas. Aliás, eu gostaria que tivesse aqui uma fotografia da cara de Jonas nesse momento, de vergonha, né? De ficar sem resposta diante do checkmate que Deus deu a ele, nele aqui. Mas isso, meus irmãos, mostra aqui algumas coisas para nós muito interessantes. Mostra, como eu disse, a prioridade de Jonas. Jonas se importa mais com a planta do que com pessoas. Não é louco isso? Jonas se preocupa mais com planta do que com pessoas. Vamos dar um F5 aqui? Vamos dar um F5 aí? Qualquer nome você pode colocar. Se preocupa mais com cachorro, com gato, do que com pessoas. Muitos Jonas se preocupam mais com dinheiro no banco do que com pessoas. Muitos Jonas se preocupam mais em estar na sua casa com o seu celular, na internet, vendo rios, do que com pessoas. Muitos Jonas estão preocupados com o próximo lançamento da marca da roupa que ele gosta, do que com pessoas. Muitos Jonas estão preocupados mais com a sua vida de rotina: dormir, acordar, tomar café, almoçar, lanche da tarde, jantar, trabalhar durante esse período, chegar em casa, tomar um banho, assistir o William Bonner lá na Globo e dormir, do que com pessoas. Isso mostra como está o nosso coração diante de Deus, quais são as prioridades. E aqui, meus irmãos, Deus revela o valor da vida humana para Jonas, e até de animais. Olha que curioso, né? O Senhor não deixa os animais de fora. Deus diz: Jonas, uma planta fez com que você se revoltasse. Uma plantinha, cujo você não teve trabalho nenhum, você nem sujou uma unha para plantar. E 120 mil pessoas. E 120 mil pessoas, Jonas. Como que fica? Meus irmãos, nós precisamos ter este olhar misericordioso do Senhor. Nós não podemos priorizar a nossa vida de rotina, o nosso bem-estar, quando numa cidade de 7 mil pessoas, deve ter aí 4 mil que não conhecem o Senhor. Quando num país de 200 milhões de pessoas, boa parte dessa daí, mais da metade, não conhece a Deus. Nós precisamos trabalhar o nosso coração e pedir a Deus que molde o nosso coração
como o coração dele, misericordioso. A compaixão de Deus, meus irmãos, se revela no livro de Jonas como uma compaixão ilimitada e está muito além do nosso bem-estar. Se você tiver curiosidade, aqui em Jonas é a primeira vez que o anúncio vamos chamar de o Evangelho do Senhor, é anunciado para outras nações fora de Israel. Até Jonas, a aliança do Senhor, ou o Evangelho do arrependimento, a mensagem do arrependimento, ela é confinada somente a Israel e a pessoas individuais, egípcios, filisteus, os moabitas, gente individual, mas não a nação. Aqui é a primeira vez em que a mensagem do arrependimento sai das fronteiras de Israel e entra numa nação fora do período, fora do cerco de Israel. Isso aponta para o anúncio do Evangelho do Reino de Deus, que foi estendido a todas as nações sem limites. Meus irmãos, o que nós aprendemos com isso? A Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, nos revela alguém maior do que Jonas, alguém muito maior do que Jonas, que ao contrário do profeta Jonas, meus irmãos, é cheio de misericórdia por aqueles que sofrem, por aqueles que padecem o jugo do pecado. Nós vemos isso na nossa liturgia. O Filho de Deus veio buscar e salvar o que estava perdido. O Senhor Jesus é maior do que Jonas. O seu coração é um coração conforme o coração de Deus Pai, cheio de misericórdia e graça para salvar aqueles que estavam perdidos. Paulo disse em Efésios que Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Ele veio para salvar, meus irmãos, aqueles que estavam perdidos, que não discerniam entre a mão direita e a mão esquerda, não tinham discernimento da grandeza e do amor de Deus. Diferente de Jonas, Jesus Cristo, ele não refugou diante do chamado do Pai e foi anunciar a mensagem de salvação. Ele não recusou o seu chamado. Quando nós analisamos, meus irmãos, a vida do profeta Jonas, nós podemos ver aqui algumas semelhanças com a vida de Jesus, né? Jonas foi um profeta de Israel enviado por Deus para pregar uma nação rebelde e condenada por causa dos seus pecados. E essa mensagem era por meio da pregação que toda a grande Nínive tinha que ouvir. E essa mensagem que Nínive teria que ouvir era uma mensagem de salvação, mensagem de arrependimento, e assim Jonas, mesmo a contragosto, foi, pregou, e diz a palavra que aquela cidade se dobrou diante do Senhor. Nínive se arrependeu dos seus pecados e foi proclamado um jejum, inclusive que se estendeu até os animais. Jonas, mesmo contra gosto, teve que ir porque o Senhor tinha um propósito para aquela cidade. Do mesmo modo, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo foi enviado pelo Pai a um mundo condenado pelo pecado, este mundo que nós vivemos, condenado pelo pecado, para que pelo seu intermédio, pelo intermédio da mensagem de Jesus, este mundo se arrependesse e cresce, e passasse a crer, e fosse salvo do juízo de Deus. No capítulo 12 de Mateus, meus irmãos, o próprio Jesus, ele deixa claro que Jonas é um tipo de Cristo. O Senhor disse, né, assim como Jonas passou 3 dias no fundo do mar, no ventre de um grande peixe, o Senhor também passaria 3 dias na morte, 3 dias no túmulo. E depois de 3 dias, Jonas sai daquele grande peixe, para pregar o Evangelho e Nínive ser salvo. Depois de 3 dias, Jesus é ressuscitado, para que a igreja de Cristo continuasse a sua obra, trazendo salvação aos perdidos. Meus irmãos, o contraste entre Jesus e Jonas é gritante e é grande, quando nós analisamos o personagem Jonas, o profeta Jonas, e a vida de Jesus. Enquanto Jonas ama o conforto, né? Enquanto Jonas está preocupado com o conforto e ama o seu bem-estar, Jesus ama a vida, as vidas. Jesus ama pessoas.
Jesus tem prazer em que as pessoas deixem a vida de pecado. A grande mensagem do livro de Jonas, meus irmãos, não pode ser a história que eu e você conhecemos de cor. Jonas, jogado ao mar, engolido por um grande peixe, 3 dias ali, ora ao Senhor, sai dali. Não pode ser essa história que nós conhecemos desde a escolinha bíblica dominical, porque não é. Esse livro não fala de Jonas, não é sobre Jonas que Deus quer falar, mas sim com as prioridades do coração. Deus quer falar nesse livro, meus irmãos, que Ele é rico em misericórdia. Esta é a mensagem do livro de Jonas. Ele quer mostrar que Ele é um Deus rico em misericórdia para com aqueles que estão no pecado. E como seguidores de Jesus, todos nós presentes nessa noite, toda a igreja de Cristo neste mundo, nós precisamos nos compadecer daqueles que estão no pecado. Nós precisamos orar pela conversão dessas pessoas. Nós precisamos pregar o Evangelho de Cristo para essas pessoas e anunciar que o reino de Deus está próximo. Por quê? Porque lá em Ezequiel capítulo 3, a mensagem do Senhor é clara. O Senhor disse: se eu te mandar falar ao ímpio quanto aos seus pecados, e você não falar, o ímpio morrerá na sua impiedade, mas o sangue dele eu cobrarei de você. É nosso dever, meus irmãos, pregar o Evangelho, mas não com o coração de Jonas, não com esse coração a contraposto. Eu vou lá pregar, mas eu não quero que ele se salve. Eu vou pregar por descargo de consciência. Eu vou pregar porque eu tenho que pregar o Evangelho, porque a igreja fez um evangelismo, está na agenda da igreja, eu vou pregar. Não faça isso. Pregue o Evangelho por amor a salvos. Pregue o Evangelho por obediência à palavra do Senhor e por amor àquelas vidas, para que eles se arrependam dos seus pecados, para que eles abandonem o seu pecado, para que eles possam se deleitar daquilo que eu e você nos deleitamos hoje, da graça bendita de Deus sobre nossa vida, para que eles possam ter a mesma esperança que eu e você temos, que nós sabemos que se a nossa vida for pedida hoje, nós não estamos nem um pouquinho preocupados, porque nós sabemos para onde nós vamos. Se a morte bater hoje na nossa porta, nós abrimos e falamos: o que você quer, morte? Quer nos levar? É hoje. É para o nosso Senhor que nós iremos. Nós precisamos pregar o Evangelho para que essas pessoas tenham essa mesma esperança, de que quando elas partirem daqui, elas se encontrarão com o Deus de misericórdia. E por que nós fazemos isso, meus irmãos? Porque a palavra de Deus diz isso em Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Essa é a mensagem que Deus entrega a cada um de nós nessa noite. Desde que nos fala com a boca de Deus, passando pelo Heitor e terminando lá no nosso irmão Arvelino. Esta é a mensagem que Deus quer que nós entreguemos durante a nossa caminhada para aqueles, figuradamente chamados de ninivitas, que estão no pecado. E Deus não perguntou para nós, e Deus não colocou na carta que Ele nos deu para entregar, dizendo assim: vai lá, olha o pecado deles. Não. Ide por todo mundo, pregue o Evangelho. Quem crer nesse Evangelho que você está pregando será salvo. Essa é a nossa missão. Vamos orar? Santíssimo Deus, diante de um texto como esse, Senhor, nós não temos como argumentar ou como contra-argumentar, senão, Deus, pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e molde o nosso coração, Senhor, se ele é um coração inclinado para o bem-estar, como era o do profeta Jonas. Se o nosso coração está assim como o de Jonas, Pai, converta o nosso coração, transforme o nosso coração, nos purifique, Senhor, limpa-nos, para que nós
pratiquemos a misericórdia do Senhor e preguemos o Evangelho da salvação para os nossos familiares, vizinhos, colegas de trabalho, companheiros de classe de aula, conhecidos do dia a dia, desconhecidos, para aqueles que nós julgamos maus, perversos, corruptos, bandidos, ou qual seja o nível de pecado que essa pessoa atingiu, porque no chamado do Senhor não está dizendo vai e pregue para as pessoas de bem o meu Evangelho, vai e pregue somente para aqueles que não têm pecado o meu Evangelho, vai e pregue somente para aqueles que têm um pecado moderado. Não, o Senhor disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Senhor, ajuda-nos a ter um coração como o coração do teu Filho amado Jesus Cristo, cheio de misericórdia e graça, que amou o Senhor todos aqueles a quem o Senhor colocou na sua vida ministerial. Jesus amou a Pedro, amou a João, a Filipe, a Natanael, amou a Maria, amou a Zaqueu, amou o centurião e também amou a Judas, que era um traidor. E Judas também foi discipulado pelo Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um coração misericordioso como o do teu Filho amado Jesus Cristo, para que nós preguemos para todos com amor e com a esperança de que eles creiam e possam participar da alegria que nós temos e possam estar esperançosos como nós estamos esperançosos hoje, sabendo que um dia nós desfrutaremos do teu amor e da tua misericórdia, Senhor, e de tudo aquilo que envolve os eleitos na glória celestial. Obrigado por esta noite, obrigado por nos permitir, Senhor, entrar por essas portas e louvar e bendizer o teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado pelo dia de amanhã e por toda essa semana das bênçãos que o Senhor já derramou sobre nós. Pedimos agora, ó Deus Santo, Deus de misericórdia, que nos regresse em paz para os nossos lares, guardando-nos debaixo da tua bênção e da tua graça, debaixo do teu amor incondicional, fazendo-nos meditar no que ouvimos. E se possível for, Pai, se o nosso coração estiver tão mal assim, que nós percamos a noite de sono, mas que não acordemos amanhã da maneira contrária à tua vontade. Obrigado por essa noite, a nossa oração, em nome de Jesus Cristo.